Olá, eu sou o pastor Roberto Rodrigues e estou aqui com mais uma gravação na sequência do livro do Apocalipse, conforme nós havíamos prometido. Nós vamos hoje na parte 3 e de uma forma que você provavelmente nunca viu, né, mostrando os eventos do final dos tempos, de uma forma mais simplificada, é claro, para que você tenha uma ideia, você consiga vislumbrar os ensinamentos. Como eu sempre falo em todas as gravações, esse estudo foi feito diretamente do livro do Apocalipse, no original grego do texto dos Receptos, correto? E ele vai levar você a conhecer boa parte das revelações do Apocalipse, como você nunca viu. E é sempre importante, nós vamos ver do capítulo 11 ao capítulo 14. É importante você ver, sempre ter a ideia de que conforme as inovações vão acontecendo coisas novas, muitas partes do Apocalipse vão ganhando outra dimensão. Porque existem profecias que se referem a fatores, né, que era desconhecido do pessoal, né? Um oferecimento da comunidade para todos. Vamos lá. Capítulo 11. As duas testemunhas de Cristo, profetas. E darei poder às minhas duas testemunhas e profetizarão por 1260 dias, vestidas de saco, aqui metade da grande tribulação. E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca, e devorará os seus inimigos, e se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Tá, e soltarão fogo pelas suas bocas. Será algo extremamente impactante para aquele tempo. Elas têm poder para fechar os céus, para que não chova nos dias da sua profecia, e têm poder sobre as águas, para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda sorte de pragas, todas quantas vezes quiserem. Então, as testemunhas têm poder e vai ficar, imagina que vai ficar um período seco, né? Vai fazer sangue e pestes, tal como aconteceu lá com Moisés. As testemunhas vão fazer a água em sangue e pestes, a coisa vai complicar na grande tribulação. Quem são esses dois profetas? Ao longo dos séculos, todos tentaram, né, os grandes estudiosos, teólogos e estudantes da Bíblia, Moisés e Arão, Moisés e Elias, há um grupo muito forte crendo ser esses dois, por causa dos poderes da água de Moisés e do fogo de Elias. Elias e Jeremias, Pedro e Paulo, Lutero e Melancton, Josué e Caleb, e Enoque e Elias, que não morreram, conforme citam Hebreus 9, 27. São testemunhas de Cristo, receberão poder. São profetas, profetizarão 42 meses, ou 3 anos e meio, soltarão fogo pela boca. Quando terminarem seu ministério profético, Deus retirará a proteção de intocáveis. A besta que sobe do abismo, um principado, um anjo caído, o anticristo, cujo poder de Satanás do inferno irá matar os dois profetas. Então, quem são? Eles serão revelados nesse tempo, né? Eu creio que todas essas atribuições de poderes semelhantes a esses homens de Deus fantásticos do passado não implica que eles vão ressuscitar para esse tipo de situação. Deus tem sempre pessoas. Os dois profetas ficarão mortos 3 dias e meio. Os jornais, a TV, as redes sociais anunciarão a morte deles. Será um Natal infernal, de troca de presentes, de tanta felicidade por não ouvir mais mensagem de repreendimento. E basta ver o que acontece com a imprensa brasileira hoje, comprada, né, está no bolso do governo. A mesma coisa vai acontecer com o anticristo. Nos lugares onde ele tiver predominância, ele vai comprar a imprensa também, que é o fato, coisa mais fácil que tem, né? Um dinheiro. Os ímpios vão comemorar a sua morte. A profecia falava da internet e da inteligência artificial. Vocês imaginaram? O mundo inteiro comemorando. Os ímpios vão comemorar a sua morte. Vai ser uma festa, vai ser algo tremendo. Porque todos aqueles que... Gente, só fica rico pregando o evangelho quem distorce a mensagem. Essa é a verdade. Quem prega o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo não vai ficar rico. Porque não fica rico, porque o evangelho de Jesus não leva ninguém a isso. E aí o que vai acontecer com esses dois? Troca de presentes com as suas mortes. Vão haver muita alegria, muita festa.
Os 2 profetas ficarão mortos 3 dias e meio, depois Deus os ressuscitará e serão arrebatados, como a igreja fora 3 anos e meio antes. Então, isso tudo vai acontecer. Mas afinal, quem são esses 2 profetas que pregarão no mesmo tempo com os 144 mil judeus e converterão milhões de almas para o Senhor Jesus Cristo? São 2 homens de Deus, a resposta é essa, são 2 homens de Deus escolhidos para a grande tribulação, que somente Deus conhece e revelará no tempo profético correto. Antes, só podemos fazer especulação, que é o que acontece muito nos dias de hoje. E ouvir uma grande voz do céu. Eles serão arrebatados ao céu, né? Essa parte do versículo 12. Que lhes dizia, subi para aqui. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. E naquela mesma hora houve um grande terremoto, e caiu a 10ª parte da cidade. E no terremoto foram mortos 7.000 homens, e os demais ficaram muito atemorizados, e deram glória ao Deus dos céus. Então, de alguma maneira, vai haver aí arrependimento. Então vai haver um grande terremoto. E terremoto, vocês sabem como é que acontece, né? Se não sabe, tem uma ideia aí pela imagem. Vai acontecer um grande terremoto. O toque da 7ª trombeta. Apocalipse 11, 15, 17. E o 7º anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes, que diziam, os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todos sempre. E os 24 anciãos que estão assentados em seus tronos diante de Deus prostraram-se sobre seus rostos e adoraram a Deus, dizendo, graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras e que hás de vir. Isso é Jesus, que tomaste o teu grande poder e reinaste. Então está lá os 24 anciãos adorando ao Senhor. E aí vem as 7 taças da ira de Deus. Ira, julgamento. E iraram-se as nações, e veio a ira e o tempo dos mortos, para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos, e aos santos e aos que temem o teu nome, e pequenos e grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. E abriram-se no céu o templo de Deus, e a arca de sua aliança foi vista em seu templo, e houve relâmpagos e vozes e trovões e terremotos e grande saraiva. A 7ª trombeta compreende um período de tempo no final dos primeiros 3 anos da grande tribulação e o começo dos 3 anos e meios finais da grande tribulação. Inclui as 7 taças da ira, e ela tocará no meio da 70ª semana de Daniel, quer dizer, no meio da semana 70, os 42 meses. Então começa aí as 7 taças da ira de Deus. Quem são os 24 anciãos? Quem são eles? Os anciãos, no grego, é presbíteros, representam a igreja de Jesus arrebatada, já no céu e glorificada, pois Israel ainda não está salvo nesse momento, descrito no Apocalipse, e não há referências na Bíblia de anjos como anciãos. Versículo 19 diz, e abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca da sua aliança foi vista no seu templo. E houve relâmpagos e vozes e trovões e terremotos e grande saraiva. O templo, a arca no céu. João vê o trono de Deus, o santo dos santos e a arca da aliança no céu. Se você não entende bem essas simbologias, eu tenho gravado um vídeo explicando e mostrando direitinho o santo dos santos, a arca da aliança. Nós temos um vídeo que você pode procurar aí no meu canal. Os terrenos que foram ordenados a Moisés eram apenas uma imagem dos verdadeiros que existem no céu, né? Todos aqueles símbolos terrenos aqui, que eram aqui da terra, né? O que foi antecipado em 4.5 e 8.5, já estudados nos vídeos anteriores. Se tornará uma terrível realidade. O céu é a fonte do julgamento e da justiça de Deus sobre os homens, que não se arrependem dos seus pecados. Estão aí como nós estamos vendo, né? Capítulo 12. Esse é um capítulo e tanto. E viu-se um grande sinal nos céus, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. E estava grávida e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. Essa mulher também é motivo de muitas
interpretações heresias, né? Quem é a mulher vestida de sol? Não é Maria, a mãe do Senhor Jesus, como muitos dizem. Primeiramente, em termos proféticos, o Apocalipse ele não fala do passado. Maria era do passado. João escreveu o Apocalipse já perto do final da vida, no ano 95, 96. Maria morreu, considerando a idade média das mulheres eram 50 anos, ela morreu ali por volta do ano 45, 50. Então, ele não vai mostrar, o Apocalipse mostra o futuro, correto? É o futuro. Mas sim a nação de Israel e o seu sofrimento que virá na grande tribulação. Imagina, porque Israel foi destruído no ano 70 e voltou em 1948. E até hoje está sendo perseguido. Inclusive o Brasil é um dos países hoje que odeia Israel, né? Então vai ter o ajuste de Deus também para o Brasil. E aí aqueles que gostam desse sistema de governo devem se preparar, porque Deus vê todas as coisas. Então vamos lá. Mas assim a nação de Israel e o seu sofrimento que virá na grande tribulação, conforme veremos a mensagem do Apocalipse. Aponta para o futuro e não para o passado. Então tá aí. A mulher é a nação de Israel, conforme a profecia lá de Isaías 54, 6. Porque o teu Criador é o teu marido, ó Senhor dos Exércitos, é o seu nome. O Senhor dos Exércitos é o seu nome. E o Santo de Israel é o teu Redentor, que é chamado de Deus, o Deus de toda a terra. Isaías 54, 5. No versículo 6 ele diz: porque o Senhor te chamou como uma mulher desamparada e triste de espírito, como a mulher da mocidade que fora desprezada, diz o teu Deus. Em Isaías 54, 1 ele diz: canta alegremente, ó estéril que não desce à luz, rompe em cântico e exclama com alegria, tu que não tiveste dores de parto, porque são mais os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Então aí está a profecia. Gênesis 37, 9 diz: depois José sonhou outra vez e contou também esse sonho aos seus irmãos, e disse assim: eu tive outro sonho. Desta vez o sol e a lua e as 11 estrelas se curvaram diante de mim. Então, as 11 estrelas, as 11 tribos de Israel, a mulher aí com o sol e a lua, símbolo da nação de Israel que viria ele. Então, tudo está relacionado ao povo de Israel, correto? Então, não tem como, né? Então, vamos lá. As 12 tribos de Israel: Ruben, Benjamim, Simeão, José, Levi, Naftali, Judá, Aser, Gade, Issacar, Zebulon e Dan. A mulher é a nação de Israel. As 12 estrelas são as 12 tribos de Israel. O sol, a posição exaltada de ser o povo da promessa, conforme Romanos 9, 3, 5. Lua, a aliança de Deus com Israel era associada com as luas novas. Você vai poder conferir isso em 1 Crônicas 23, 31, 2 Crônicas 2, 4, 8, 13, Ezequiel 3, 5, Salmo 81, 3. Filho, o Messias da promessa, Jesus era judeu. Alguns estudiosos entendem que aqui serão os 144 mil judeus arrebatados, como serão no capítulo 14. Mas aqui fala da promessa mesmo de Jesus, né? E depois João segue. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão, grande e vermelho, a sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu. Apocalipse 12, 13 e 4. Perseguiu a mulher que dera à luz ao filho varão. Aqui já dá pra gente ver que não era Maria, né? O diabo não persegue Maria. Maria nunca foi perseguida na Bíblia. Quem foi perseguido foi Jesus e, como mulher, a nação de Israel. Correto? Aqui já fica muito fácil, claramente. O diabo sempre perseguiu e tentou destruir Israel, como está tentando fazer hoje com o Hamas, correto? A mulher, porém, fugiu para o deserto durante 1260 dias, correto? Então, os 3 anos e meio da grande tribulação. Então, estamos falando no futuro, um futuro que virá. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Então, esse período da tribulação. Então, o diabo, o dragão, ele vai perseguir a mulher, Israel, e não tem jeito. Isso, como está fazendo hoje, a ordem é tentar destruir Israel. Infelizmente, isso está acontecendo nos nossos dias, né? E as nações já estão se posicionando. A mulher foge para o deserto. Conforme a profecia, portanto, eis que eu a trairei e a levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração, Oséias 2,14, profecia também do profeta Oséias. E perguntou, por qual caminho atacaremos? Respondeu Jorão, pelo deserto de Edom. Deserto, Edom, Moabe e Amon, atuais
árabes da Jordânia e Arábia, né, países aí inimigos de Israel, escapam do anticristo e preparam refúgio para Israel. Israel rompeu aliança com a besta que emerge do mar. E aí está, foge para o deserto. Os 7 personagens, o dragão vermelho, Apocalipse 12, ainda nós vamos lá. E os 10 chifres que viste são 10 reis que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Os 10 chifres são os 10 reis do Império Romano, revivificado. E são os 10 dedos em Daniel, a Liga das 10 Nações, simbolizada por 10 dedos e 10 chifres. Então estão aí. Estrelas do céu. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou sobre a terra. Estão falando da grande batalha que vai acontecer aí. Na rebelião original, 1/3 do exército de anjos seguiu a Satanás para enfrentar o arcanjo Miguel e os anjos de Deus. Os anjos caídos estarão novamente prontos para essa batalha no céu da grande tribulação. Por isso que a coisa vai ferver para cá, né? Então essa batalha ainda não está bem digerida. Apocalipse 12 é o centro da revelação do grande conflito entre as forças do bem e as forças do mal. Esse capítulo denuncia o grande inimigo agindo direta e indiretamente na condução do mundo em rebelião contra Deus, mas em todos os enfrentamentos já foi derrotado. Continua lutando enquanto aguarda o momento final de sua execução e de seus seguidores, que nós veremos mais à frente. Então, Apocalipse 12 fala da guerra dos anjos. Batalha que hoje está aí. Se você pudesse ver nas regiões celestes, você veria essa batalha. Houve uma batalha no céu, Miguel e seus anjos versus o dragão e os seus anjos. Uma grande batalha que vai ver. Então Miguel, o grande arcanjo do Senhor, o anjo mais exaltado hoje, na posição exército, né? Ele vai comandar o exército do Senhor. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhavam o dragão e seus anjos, mas não prevaleceram. Nem mais o seu lugar se achou nos céus. Miguel, Michael, em hebraico, significa quem é como Deus. Satanás, o grande dragão, né? O Dracon. Ele símbolo de um animal. A antiga serpente, Ophis, em grego, de ofídio, né? Cobra, serpente. Diabo, diabolos, caluniador, difamador, que faz comentários maliciosos, que faz acusações, é um fofoqueiro. Satanás vem do hebraico Satã, adversário, pois seduz a apostasia e ao pecado contra Deus. É o seu trabalho maior, né? Então, vocês vão ver essa grande batalha nos céus, algo que vai ser bastante, como que eu vou dizer, impactante no céu. E vai ser definitivo aqui na terra. Michael, quem é como Deus? Quem é semelhante a Deus? O primeiro dos príncipes ou arcanjos e comandante dos anjos de Deus, leal ao Senhor Jesus, expulsará o diabo do céu para sempre. Ele foi constituído para fazer isso, né? Jesus não vai lutar como Criador Todo-Poderoso, não vai lutar contra uma criatura dele. Não tem nem base, se dizimaria. Ele coloca um próprio ser dele. Arcanjo, arcângelos. Arco, o chefe, o primeiro, que comanda os outros anjos. Angelos, anjo. Mensageiro, significa o chefe dos anjos. Ou o que comanda os outros anjos, né? O principal deles. E aí vemos a guerra famosa dos anjos, né? De um lado, Arcanjo Miguel, o diabo, não precisa demonstrar aí, que vocês já identificaram. E essa grande batalha, infelizmente, ou felizmente tem que acontecer, né? Vai estar chegando nos momentos derradeiros. E aí, a grande ira, ele é lançado para a terra. E aí a coisa vai ficar feia aqui. E é o cumprimento, e a gente vai ver aí de Lucas 10, 18, né? O dragão irou-se contra a mulher e saiu para guerrear contra o restante da sua descendência. Então os judeus vão continuar sofrendo. Até a volta de Jesus, Israel não vai ter paz. Todo mundo está tentando achar paz em Israel, mas não tem jeito. Antes do Messias voltar, o Mashiach. Capítulo 13. O anticristo. A besta do mar. O falso profeta, a besta da terra.
E vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, os seus pés como os de urso, e a sua boca como a de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande poderio. Então o que ele vê é algo mais ou menos assim, né? Desse jeito aí. Essa imagem aí. A segunda metade da grande tribulação. Aí como é agora, na Apocalipse 13 começa os 3 anos e meio piores que essa terra já viu. Né? A besta que emerge do mar. Tinha boca de leão, os pés de urso, parecia com o leopardo, e o dragão dá o seu poder. Então é muito correlacionado com a profecia de Daniel. É a mesma coisa, uma conexão, né? Simbolizando a Babilônia, o Medo-Persa, a Grécia, Roma, esses impérios já passaram. O leopardo, a Grécia, a besta será rápida e conquistadora, né? Insaciável como os gregos. Pés de urso, Medo-Persa. O anticristo será de grande força e autoridade e poder estável e consolidador. Boca de leão, como a Babilônia. O anticristo será matador, ameaçador, voz autoritária, líder nato, perseguidor e expandirá seus domínios como a Babilônia. E isso nós vamos ver novamente sobre os cristãos, né? O poder do dragão, o anticristo, será o diabo encarnado num homem. E o seu poder será sustentado pelo diabo, seu pai. A gente não costuma dizer, nossa, esse cara tá possesso. O anticristo vai ser pior ainda. Besta, therion, em grego. Um monstro, mar, as nações agitadas, as nações ímpias. 10 chifres, o seu poder político, né, que sustentará as 10 nações. Estudaremos no capítulo 18, a nova ordem mundial. 7 cabeças, 7 impérios, dos quais 6 já passaram e cumpriram o seu tempo, e o 7º império será o do anticristo. Então, olhando aí, Egito, Assíria, Babilônia, Média-Pérsia, Grécia e Roma. O 7º será, dos 10 reis, será, ele fala de um exército de Roma, né? O outro ainda não surgiu, esse que não surgiu é o do anticristo. Um estudo mais completo sobre o anticristo, assista minhas mensagens em 2 partes. O anticristo, eu tenho outra mensagem falando com mais profundidade sobre isso. A besta que sobe do mar. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Daniel 7:25. Não tem como você estudar Apocalipse sem estudar especialmente Daniel, né? Então ele fala lá da marca da besta. Leão, urso, leopardo, terrível, espantoso, 10 chifres, falava com insolência, reinado de 1260 dias, mudará os tempos e as leis. E aí vai, né? Se você tem sabedoria, calcule, porque o número da besta é 666 e é número de homem. Eu tenho um vídeo gravado na internet, porque muitos aí estão falando que a internet www que dá 666, né? Eu explico direitinho que isso é uma bobagem, tá bom? Mas aí eu explico mostrando em hebraico, para você entender como funciona isso. Então está aí essas letras gregas, né? 666. O anticristo não pode se manifestar enquanto não for retirado o que o detém. E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado, porque já o mistério da injustiça opera somente a um que agora resiste até que do meio lhe seja tirado. Então nós também temos aí um vídeo explicando em detalhes que é Tessalonicenses. Então está aí o falso profeta, a besta que sobe da terra. Terra onde a religião tenha poder de influência mundial e possa ser fundida com o poder político e muitas vezes militar, pois ele será uma versão satânica de João Batista do Anticristo, um líder religioso mundial famoso. De onde vem o nome falso profeta? De Apocalipse 16:13. Então vi 3 espíritos imundos que pareciam rãs, que saíam da boca do dragão, da boca do monstro e da boca do falso profeta. Então aqui 3 principados, né? Alguns estudiosos acreditam que sejam Astarote, Belial e Baal.
Quem é o falso profeta do Apocalipse? O falso profeta é um imitador. Ele é descrito como um cordeiro. Sua ambição é se parecer atraente, se parecer santo, religioso, homem espiritual. A ação do falso profeta. Ele agirá como um tipo de propagandista da primeira besta. Ele se parece com um cordeiro, né? Um carneirinho. Mas fala como um dragão. Seu propósito é enganar as pessoas. Então, ele vai ser um propagandista. A boca de blasfêmia usará a mídia como ninguém jamais usou. A mídia, a imprensa, a gente vê pela imprensa brasileira, ela é facilmente manipulada e comprada quando se paga bem. E a imprensa, o anticristo, vai saber fazer muito bem, né? Como esse governo hoje soube, né? Você cala a imprensa e faz a imprensa falar o que ela quer, o que você quer, bastando fazer o depósito certinho. Apocalipse 13:11. E vi subir da terra outra besta e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como um dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta. Na sua presença, faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Então está aí, é a nova ordem mundial que será surgida, que já está aí em termos de vermos isso estar acontecendo. O Fórum Econômico, eles chamam de Great Reset. Tem que resetar tudo e começar de novo. O Fórum Econômico Mundial, FM, né? FEM, tornou oficial o que se pode definir como agenda da nova ordem mundial, aproveitando-se da pandemia da Covid. A partir daquele momento, as coisas mudaram. Todos os países dos Estados Unidos e da China devem participar de todos os setores, bem como a tecnologia de petróleo e gás devem ser transformados. Mas nós vamos ver que eles vão formar 2 grupos, né? Um grupo seguindo os Estados Unidos e Israel, e um grupo seguindo a China, a Rússia e a Índia, da qual o Brasil faz parte, que vão entrar nessa nova ordem mundial e vão servir o anticristo. Os Estados Unidos será a oposição. Isso significa que, na grande tribulação, os Estados Unidos não vão se submeter ao anticristo, e por isso que haverá guerra. A nova ordem mundial é o contexto econômico, político, militar e religioso, que envolve as nações num plano internacional. A nova ordem mundial será fundamental para o governo do anticristo. No Apocalipse é chamada de Babilônia. E ele vai então blasfemar, vai lá invadir Israel, colocar sua imagem, vai se assentar, né? Ele vai se assentar no Santo dos Santos, porque o terceiro templo que ele vai ajudar a reconstruir. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Implanta a marca da besta e começa a nova ordem mundial. Muitas coisas se tem dito, existem vários vídeos meus gravados especificamente sobre esse tema, falando sobre a marca da besta, né? Muitos aí estão falando de domingo e de tal. Gente, esquece essas bobagens, tá? A marca da besta será específica da grande tribulação, que vai usar a tecnologia que nós temos hoje, não tenha dúvida nenhuma. Computador quântico, a IA, né? A inteligência artificial. A marca da besta, EP, significa sobre, em cima. Sobre a testa, né? EP sobre, em cima. Então será sobre a mão direita. Vai aparecer mesmo o negócio. Começou com implantação de chip, agora não. Isso não tem nada a ver ainda, está muito longe. A tecnologia que vai ser utilizada, ela vai ser melhorada, né? Com a inteligência artificial, com os poderosos computador quântico, né? Só a IA já muda muita coisa. Na chip implantado na mão para fazer pagamentos, você usaria? Isso tudo é uma preparação para as pessoas aceitarem, né? Ele será sobre a mão mesmo. Você vai fazer opção. Como é ter o microchip implantado na mão? Hoje já estão treinando, a coisa já está funcionando, né? Como que funciona? Já está um treinamento muito bom para a implantação da marca. Chip de pagamento projetado, já com chip pagando. O povo já está. Chip cerebral, recuperar o movimento das mãos de um paciente tetraplégico. Muitas coisas, muitos avanços estão acontecendo. De acordo com 3 Macabeus 2:29, um livro apócrifo, Ptolomeu IV, 222 a 204 a.C., era popular contra os judeus no Egito. Fechou as sinagogas e tentou forçá-los a tatuar na pele a folha de Hera, com o sinal do deus Dionísio, aderindo dessa maneira a esse culto idólatra. Aos judeus que se recusavam, ele ameaçava de morte. É basicamente isso que vai acontecer. Então a marca da besta não vai ser uma coisa que você vai
colocar sem saber. Ah, eu não sabia. Não, não. Você vai ter que renunciar a Cristo e aceitar o anticristo. A folha de Hera, usada na adoração ao deus grego do vinho Dionísio, ou Baco, dos romanos, né? Esse demônio continua trabalhando com as bebidas, como o Zé Pilintra aqui no Brasil. Na ministração, o anticristo apresenta muitas informações sobre a marca da besta, e muitas coisas estão sendo cada vez mais... a gente vai acompanhando a evolução da tecnologia e muitas coisas podem ser acrescentadas. E olhei no capítulo 14. E olhei e eis que estava o Cordeiro sobre o Monte Sião, e com ele 144 mil, que em suas testas tinham escrito o nome de seu pai. Vimos os 144 mil em Apocalipse 7. Esses são judeus enviados para pregar o evangelho do reino. Aqui eles já estão no céu. E ouvi uma voz que vinha do céu, semelhante a um fragor de águas, e o ribombo de um forte trovão. A voz que ouvi era como o som de citaristas, tocando as suas cítaras. Cantavam um cântico novo diante do trono, dos 4 seres vivos e dos anciãos. Ninguém podia aprender o cântico, exceto os 144 mil que foram resgatados da terra. Então eles cantavam um cântico, já mostra que não seria esse tipo de música que hoje infectam a igreja evangélica. Eram músicas que não tem nada a ver com o Senhor, vêm da cabeça de pessoas, muitas vezes ímpios, não convertidos e que não expressam nada da Bíblia Sagrada. Monte Sião, céu, os 144 mil foram arrebatados, sem sofrer mal na guerra, dos castigos ou do anticristo, né? Nada vai tocar neles, eles serão intocáveis. Uma proteção onde Deus mostrou seu poder. Foram arrebatados como a igreja havia sido arrebatada antes disso tudo. Um novo cântico, Câinos, indica um cântico que nunca foi cantado, que vem do céu. Se considerarmos o lixo das letras dos hinos sensuais cantados da maioria das igrejas evangélicas de hoje, fica evidente que o Pai exige excelência pela palavra de Deus, inclusive nas músicas. Harpas, quítara, né? De onde vem a palavra guitarra. A harpa era usada nos cultos ao imperador, agora é usada para cantar a Deus. Um cântico nunca tocado, nunca cantado, ou seja, sem influência do diabo e do mundo, que tanto infestam e infectam as músicas evangélicas dos ministérios, os ditos ministérios de louvor atuais, que mal merece esse nome, né? O grupo está de bom tamanho. Macularam, a palavra molum no grego, homens que não tiveram relações sexuais. Virgens, pártenos. No grego o termo é tanto feminino quanto masculino. Os 144 mil terão homens e mulheres virgens de Israel. Serão puros mesmo. Você vai dizer, como é possível? Para Deus nada é impossível. E continua lá, Apocalipse 14, 4, 5. Este segue o Cordeiro, onde quer que ele vá. Esses foram resgatados dentre os homens como primícias para Deus e para o Cordeiro. Na sua boca jamais foi encontrada mentira, são íntegros. Portanto, nem político poderiam ser, né? Seguidor. Acolúteo significa ser ou tornar-se um discípulo. Então, 144 mil serão discípulos. Mentira, dolos, né? Mentira em que há intenção de mentir. Engano, de enganar, né? Em que há intenção de enganar. Então, já faz aquilo com intenção mesmo. Então, eles vão ser arrebatados. Eles não vão ser feridos pelas catástrofes naturais e castigos que Deus mandará. Não será ferido na guerra e nem o anticristo poderá pegá-lo. Esses são os adoradores que o Pai procura. Discípulos de coração limpo, sem pecados sexuais, não mentirosos e cantam hinos apropriados. Os ministérios de louvor deveriam aprender com isso, né? Tirar esse monte de lixo que está sendo usado nos altares dessas igrejas pintadas de preto, como eram as discotecas no meu tempo, na década de 80. A mensagem dos 3 anjos, em Apocalipse 14,6, contém o derradeiro apelo de um misericordioso Deus a uma raça perdida. Sua proclamação em todo o mundo ocorre no contexto dos eventos finais da história do planeta, conforme narrados em Apocalipse 13. A mensagem dos 3 anjos na grande tribulação. Vi depois outro anjo que voava no meio do céu, com o evangelho eterno, para anunciar aos habitantes da terra, a toda nação, tribo, língua e povo. Ele dizia em alta voz: temei a Deus e tributai-lhe glória, pois chegou a hora do seu julgamento. Adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes. Ele prega o mesmo evangelho do reino aos homens, só que agora anuncia que o juízo de Deus já está acontecendo.
é pegar ou largar a salvação. Não haverá mais tempo, como hoje ainda se tem. Versículo 8 do capítulo 14 do Apocalipse. E o outro anjo seguiu, dizendo: Caiu Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. A voz do segundo anjo. Esse segundo anjo anuncia a queda da Babilônia, político-religiosa, que acontecerá na sétima taça, descrito nos capítulos 16, 17 e 18. Não haverá mais tempo a perder. Seguiu-os ainda um terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na fronte ou na mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se acha preparado sem mistura, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Esse terceiro anjo anuncia aos homens que, se adorarem o anticristo, justamente isso vai ser exigido, e que, se receberem a famosa marca da besta, serão sentenciados ao temível lago de fogo e enxofre. Então é bem importante dizer isso, que no final também a gente vai falar mais sobre isso, que a marca da besta ela vai ser uma escolha. Você renuncia a Cristo e adora o anticristo, correto? Então não tem meio termo. Eu não sabia. Não, que a pessoa ficou com medo de vacina. Não vai ser enganado. As pessoas vai ser enganado no sentido que as pessoas vão acreditar que aquilo é o melhor. É de admirar o amor de Deus. Mesmo diante de tanta rejeição ao evangelho, até pregado por anjos, Deus insiste em convidar os homens ao arrependimento. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Aqui está. Versículo 13 diz: e ouvi outra voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os seguem. A única coisa que a gente deve daqui são as nossas obras, né? É o que a gente fica fruto das nossas escolhas. Isso não tem jeito. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado, disse Jesus, né? Os judeus consideram ilegal andar mais de 1,5 km no sábado. Aí serão dominados facilmente pelos soldados do anticristo. Para consolo dos mártires, aqueles que morrem no Senhor. Continua. Espero que você esteja gostando. Nós estaremos vendo a partir do capítulo 15 na próxima gravação, né? Vamos pretender fazer na semana que vem. Espero que você tenha gostado, que Deus abençoe você. Se você gostou e ainda não se inscreveu, se inscreva, me ajude, se inscreva no meu canal, compartilha, deixa aí seu comentário, o seu gostei. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas não deixe de compartilhar com as pessoas que gostam de estudar e aprender a palavra de Deus de uma forma mais fácil de entender. Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém.